Será que eu vou ter que tirar o meu chapéu, ter que, né? Olha a minha careca, gente, não é muito legal, né? Aí eu ficava, como é que vai ser isso? Poxa, eu falei, vou arriscar. Faz parte do Júlio o gostar de chapéus, a boina e tudo mais. Me sinto bem com elas. Houve, logo nos atendimentos iniciais, algumas pessoas que se surpreendiam. Elas falaram, alguém falou alguma coisa? Não, ninguém falou, mas assim, você abre a porta, pessoal, você é o psicólogo? Sim, sou eu. Houve depois outros pacientes que falaram na cara larga, você, nossa, mas você de boina, todo despojado, gostei, imaginava que ia chegar aqui um cara, né, todo de social com aquela cara sisuda, né, você tranquilo, de boas, né? Então isso favoreceu para que algumas pessoas se sentissem à vontade no atendimento. É comum algumas pessoas gostarem da gente por algum motivo e outras pessoas não gostarem da gente pelo mesmo motivo. Então não é possível agradar a todos. O importante é que você esteja bem consigo mesmo. Eu comecei a dar ouvidos àquilo que as pessoas falavam a meu respeito. Poxa, Júlio, você tem uma fala emocional. Você tem um tom emocional. Isso foi a fala de um aluno meu em aula. Você tem um tom emocional. Envolve a gente quando você fala e desperta as emoções. Outros falaram assim, você é um entusiasta, você traz e deixa a gente empolgado. Eu falei, poxa, deixa eu dar ouvidos então a isso que as pessoas estão falando. Se elas estão reconhecendo isso em mim, por que eu não vou me apropriar? Porque estas palavras não existiam sobre mim. Se eu tivesse que me descrever, eu não utilizaria entusiasta e que eu tenho um tom emocional. Mas foi dando ouvidos a estas pessoas que eu falei, elas podem estar dizendo alguma coisa de bom a meu respeito. Eu posso me apropriar disso. Então, respondendo aqui, Ju, como eu vou me mostrar essa correspondência, né? Qual é o meu ponto forte? Eu vou investir nele. Aquilo que eu sei, que eu faço bem, ou se eu não sei, que os outros apontam para mim, de que é um aspecto positivo da minha personalidade, pode estar presente nos vídeos que eu gravo. Ou pode estar no tom da minha escrita. A escrita tem tom também, né? A forma... O Danilo está ali atrás das câmeras, mas a gente conversa sobre isso. Quando a gente está fazendo alguma divulgação, alguma coisa nos e-mails, ele tem uma escrita muito objetiva. Eu falo, não, volta, vamos corrigir, porque eu falo de outra forma. E a gente coloca isso traduzindo nas palavras do e-mail também. De repente eu estou infringindo alguma orientação, alguma diretriz, né, do Conselho de Ética. Então, é algo que eu tenho muito receio, né? De será que isso que eu estou postando faz sentido do ponto de vista ético? O que é importante, então, conhecer bem o código, mas, gente, presta atenção, eu não sei como é que foram as suas aulas de ética. Às vezes a gente tem alguns professores muito rígidos e não é nem aquilo que o código exige da gente. Todo conselho de ética, independente da área, ele estimula que os seus profissionais possam educar a população a respeito daquela especialidade. Então, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, todos os profissionais da área da saúde que apresentam seus serviços informando a população, isso é bem visto. O que a gente tem que tomar cuidado é com aquela prática que é dita como concorrência desleal. É uma prática de marketing focada no preço. A gente vai poder falar sobre isso em outros episódios do podcast, mas para que você saiba, com exceção disso, se você não ferir o sigilo, né, se você não ferir o sigilo da psicoterapia, se você não fizer um marketing em cima do preço, mas se você quer informar a população sobre a psicologia nas suas diferentes áreas e nas suas diferentes abordagens, isto é valorizado, é bem visto pelo nosso conselho. É por isso que nós estamos aqui, podendo falar para vocês a respeito de psicologia nos diferentes podcasts, nas redes sociais de cada um de nós aqui. Você vai encontrar muito conteúdo informativo. E é legal a gente levar isso em conta, porque às vezes a gente escolhe um lugar mais barato em relação a custo pra gente,
começar os atendimentos, mas em contrapartida as pessoas naquela região também elas só podem pagar um valor mais barato de sessão. Às vezes você paga um pouquinho a mais, porque não é muito a mais, você paga um pouquinho a mais numa sala melhor localizada, só que as pessoas que você consegue atingir naquela região podem pagar um valor bem maior. Ah, mas eu sou um psicólogo preocupado com a realidade social, eu acho que a psicoterapia, a gente precisa favorecer o acesso a todos, a população de baixa renda também tem direito a ter um serviço psicológico de qualidade. Eu estou nesse time, eu também acredito nisso, mas aí você pode equilibrar a sua balança. Hoje, eu tenho de 3 a 5 horários que eu faço atendimento para a população de baixa renda, não mais do que isso. Não mais do que isso. Porque para tê-los na minha agenda, eu preciso dos outros 30 que me pagam o valor cheio, o valor que eu cobro mesmo do quanto eu acredito que vale as minhas sessões. Então, ter este olhar social não te impede de, ao mesmo tempo, pedir um valor justo sobre os seus serviços de outras pessoas que têm condições de pagar por ele. E aí, Silmara, quais são as parcerias que a gente tem que fugir mesmo? Assim, o que eu tenho que evitar nesse universo psíquico? Na verdade, parcerias que se apresentam mais como cilada, né? E não tão parcerias. Parcerias, né? Ciladas, olha aí. E o que são as parcerias ciladas, né? São aquelas parcerias que só favorecem um lado da história, né? E aí você fica entrando com o seu esforço, com o seu trabalho, só que não tem um retorno à altura. Então isso eu considero que seja parcerias ciladas. É como se a psicologia fossem os músicos da área da saúde. Não sei se vocês já viram isso, porque músico tem dessa. Vem aqui tocar no meu barzinho que você divulga o seu trabalho. O músico vai lá, estudou anos, toca um monte de coisa para receber ali um espeto no final do dia. E aí acaba que os psicólogos são os músicos da área da saúde. Fica ali, vem aqui, né, faz uma palestra, um treinamento, dedica números de sessões X para os meus funcionários que eu divulgo o seu trabalho. Poxa, nem sempre isso funciona bem. Isso de fato é uma parceria cilada, né? Geralmente palestras, as empresas, principalmente em datas, né, já estabelecidas como janeiro branco, né, setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa, e aí vai, né, são temas bem significativos, importantes, né, fazer toda a psicoeducação da população, enfim. Tem muitos convites, né, para psicólogos irem palestrar, falar sobre assunto, falar sobre saúde mental, relacionar, mas sem uma contrapartida, né, de uma forma, né, gratuita, mas e aí? Né? Como que é só o trabalho, é só ir lá, você falar, você vai preparar todo o material, né, vai colocar ali todo o seu conhecimento e não vai ter um retorno, né, esperado ou aquilo que você tem vontade. Você não vai atingir aquilo que você espera, né, se não for muito bem alinhado. Eu acho que alguns pontos a gente precisa pensar a esse respeito. Por exemplo, a estratégia de dar palestras, ela é muito boa. Né? Hoje as lives nas redes sociais são palestras gratuitas, não tem problema. Então a primeira coisa que você precisa pensar, nas redes sociais você já tem uma ferramenta que te permite dar um tipo de palestra gratuita online, onde você pode atingir muitas pessoas. Mas ir presencialmente a um espaço, apresentar o seu trabalho, pode te trazer sim alguns clientes e o diferencial, mas precisa estar bem estabelecido de antemão qual é o acordo entre as duas partes. Eu vou dar a palestra gratuita na sua empresa em troca de uma divulgação X. Como assim essa divulgação? Eu vou entregar os meus cartões, eu vou entregar um flyer, eu posso encaminhar um e-mail com a minha apresentação, os meus serviços para você replicar para os seus colaboradores. Eu dou uma palestra gratuita em troca de um convênio com a sua empresa, onde eu vou oferecer um número X de sessões para aqueles colaboradores, e a partir daí eles me conhecem, têm acesso aos meus serviços por um valor diferenciado. Então tudo isso torna mais específica essa estratégia e deixa de ser algo onde você só se doa e não recebe nada. E outra coisa falando de palestras,
público que você vai dizer, né? Para o público que você vai falar. Perfeito. Né? Mas, por exemplo, uma empresa faz um convite para você falar sobre dependência química, né? Ou a consequência da dependência química para familiares, né? Para o próprio usuário. Se de repente não é aquele público que você quer atender no consultório, será que vale a pena? Será que está dentro da sua estratégia, né, você investir todo o seu conhecimento, o seu tempo para ir até a empresa, para aceitar esse convite? Né? Se de repente você não vai usufruir de um possível retorno? Eu não atendo crianças e adolescentes, aí me chamam para dar uma palestra para adolescentes numa escola. Faz sentido para o meu trabalho, para os meus objetivos, fazer esta palestra? Outra coisa, você vai dar uma palestra gratuita, algumas empresas querem um programa de treinamento, que você vai lá várias vezes, dar várias palestras para continuar divulgando o seu trabalho, e desconfie. Não é uma palestra nesses meses de saúde mental. A empresa não está querendo pagar um profissional para dar treinamento. Já aconteceu uma experiência, né, que uma empresa uma vez me chamou para fazer uma roda de conversa, enfim, né, numa data bem específica. Foi muito legal, foi muito bacana, e aí no outro ano me convidou de novo. Só que aí a empresa quis precificar o meu trabalho. Era uma outra proposta, né, mas quis precificar, e o tema era muito pertinente, assim, né, era algo da voz, né, para as mulheres, né, legal. de né, proporcionar aí uma capacitação, um engajamento, quando na verdade comigo, né, a convidada... O tema era maravilhoso. O tema era muito maravilhoso, mas não era pertinente com, né, a atitude da empresa para comigo. Então isso também, às vezes, recusar convites tem a ver com a sua estratégia. Né? Não é isso que eu quero, né? Não é isso que eu acredito. Né? Então não é o que eu preciso agora. Não é o que eu preciso agora. Né? Então, às vezes, poxa, se eu aceito porque eu tenho essa ideia de que eu tenho que me promover, de que ali é a única oportunidade, mas com qual sentimento eu vou fazer isso, sabe? Qual energia que eu vou depositar, né, desprender para estar ali e com aquele incômodo, sabe, por trás, né? De tipo, nossa, eu mereço muito mais do que isso. Então recusa a proposta, né? É melhor. Eu, pelo menos, fiquei muito orgulhosa quando eu falei, tô fugindo dessa cilada, porque o que a empresa quer passar, a mensagem que eles querem passar para os colaboradores e clientes, não é o que eles fazem na prática, né? Então, para mim, foi me surgiu essa ideia de parceria cilada. Então, uma parceria cilada é uma proposta que não está alinhada com os meus valores. Isso. Certo? E não estamos falando só de preço agora, mas falando de valores pessoais. Se é uma proposta que não tem a ver comigo, então é melhor que eu não aceite. Não tem a ver com o público que eu vou atender, é melhor que eu não aceite. Não é uma parceria que eu desejo, porque não vai agregar à minha vida o que eu quero e nem vai me proporcionar, enquanto profissional, né, a entrada de clientes dentro do que eu me proponho a trabalhar. Será que só as redes sociais, Ju, servem para que a gente possa captar clientes? Não. Acabou o podcast, prazer, fica para a próxima, brincadeira. Nossa, e que bom que não, né? Porque, eu não sei você, mas quando eu entrei nas redes, eu falava assim, 10 mil seguidores, 50 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, eu falava assim, meu Deus, eles têm 10 milhões de pacientes. Perfeito. Né? E assim, não é a realidade, né? Às vezes a gente olha para as redes sociais, vamos levar em específico o Instagram. E aquela pessoa X que você acompanha, que também é psicólogo, ela tem lá 10 mil, 15 mil seguidores. E aí você faz uma associação de que para ter uma agenda cheia, você precisa ter muitos seguidores, o que não é verdade. E uma coisa que a gente estava aqui conversando nos bastidores a psicologia já existia, né? Isso. De onde vinham esses pacientes antes de ter as redes sociais, né? Então, pensando, né, aqui, acho que uma grande possibilidade que a gente tem é pensar quais são os nossos vizinhos, né? Pensando que a gente tem um consultório presencial, né? Então, assim, quem são os profissionais de saúde, por exemplo, que estão ao nosso redor?
né? Então, eu atendo, o meu consultório fica num prédio comercial. Então, lá tem dentista, lá tem ginecologista, lá tem pediatra, né? Então, são pessoas que você pode se apresentar, né? Falar um pouco sobre o seu trabalho e propor ali, né? Uma parceria, né? Mas, Ju, como é que eu faço assim, né? Eu chego lá, bato na porta, me apresento. Qual é o caminho para eu poder ir a esses profissionais? A galera precisa saber, assim, bem no passo a passo. Como é que eu faço? Bom, uma forma que eu fiz, né? De fato fiz, um mapeamento, Isso, né? E entrei em contato por telefone. Né? Então, entrei em contato por telefone, normalmente não é de cara o profissional, é uma secretária, né? E você pergunta de qual maneira é melhor, né? Você ter esse primeiro contato por telefone mesmo, por e-mail, né? Tem profissionais que preferem que seja por canais diferentes, né? Então, eu fui por esse caminho. Mas ó, o telefonema, ele é a chave. Mesmo que você tenha que mandar um e-mail, você ligar para o escritório, para o consultório, para aquele lugar onde você deseja fazer a parceria. Oi, meu nome é Júlio Rafael, eu sou psicólogo e eu estou oferecendo a possibilidade de parcerias ou de um convênio. Eu não chamo de parceria. Eu falo, olha, eu posso realizar um convênio com a sua clínica, um convênio com o seu consultório, onde eu ofereço para você, para os seus clientes, o número X de sessões, né, por um valor próprio daqueles que têm parceria comigo, por um valor diferenciado. Júlio, isso não é fazer propaganda em cima do preço? Não. E você está formando uma rede de contatos e oferecendo o seu serviço de uma forma específica para aquela rede. Não é um preço público, você não está falando assim, ó, sessão só R$ 9,99, não é nada disso que você está fazendo. Você está criando uma rede de profissionais parceiros e conveniados com você. O mapeamento, como é que eu faço esse mapeamento, Ju? Você pode colocar no Google mesmo, né? Empresas próximas a mim, né? Você pode ir no Maps e fazer um mapeamento ali, né, de onde você tá, o que tem em volta, né, são formas. Pode andar, né? Andar, ou neurologista, Tatuapé, psiquiatra, Tatuapé, pediatra, Tatuapé, né, que é o bairro que eu estou. São possibilidades. Coloque o Google para trabalhar para você, né? Vai lá, usa essas ferramentas. Ele já faz muita coisa pra gente que a gente não faz ideia. Né? Pois é. Ou você está no seu prédio, você pode ir na recepção. Lá na recepção você tem, na maioria dos prédios comerciais, as plaquinhas dos diferentes consultórios, dos diferentes profissionais. É só consultório médico, de saúde? Só esses profissionais que dá pra fazer parceria? Não. Você pode pensar em empresas, né? Você pode pensar de repente você, né, algum tipo de consultoria, algum tipo de serviço que aquela empresa vai se beneficiar, né, que esteja dentro também do seu escopo de trabalho, né, é uma possibilidade, escolas, né, academia. Perfeito, né, perfeito. São possibilidades. Olha, isso é uma outra forma. Você pode ligar oferecendo esse convênio para um número X de sessões, mas você pode oferecer uma palestra, você pode oferecer um treinamento. É legal, ó, com relação à divulgação, né, ao ligar, em vez de chamar de uma palestra, se você chamar de treinamento, já tem um peso diferente para aquela empresa. Então eu vou estar treinando os meus colaboradores para tal habilidade. Que temas que eu posso ter? Assim, posso falar sobre inteligência emocional, eu posso falar sobre como dar e receber feedback, por exemplo, dentro das empresas. Né? Não é? Eu posso, se eu vou a uma escola, Júlia, eu não trabalho com crianças, mas na escola não tem só crianças. Tem os professores, tem a coordenação, tem os pais de alunos. O que você pode oferecer naquele ambiente que, ao ligar para aquela instituição, você pode dizer, olha, eu vou até lá, eu ofereço este serviço em troca, né, de da possibilidade de divulgar o meu trabalho, alguma coisa assim. As pessoas, de um modo geral, acham que
admitir procurar ajuda é... Já se dizer que é anormal. Anormal, né? Mas o que é o normal? É difícil a gente delimitar difícil. isso. Ter um problema, ter uma questão a ser resolvida, me torna alguém anormal? Problema, famosa frase, né? Meme de Facebook. Problema todo mundo tem. Vai ao psicólogo quem quer resolvê-los. Eu tenho problemas, todos nós aqui temos um problema, só que a gente já entendeu que a terapia é um meio onde a gente consegue ter recursos para poder vencer, resolver esses problemas. Vocês querem contribuir com alguma coisa em cima desse mito, gente? Do normal, anormal, o psicólogo só procura o psicólogo quem é maluco? Eu acho que tem uma crença também, né? Que quando existe um problema, a gente tem que saber solucionar, né? Talvez te coloque numa condição de inferioridade, você não conseguir resolver sozinho. Tem um defeito. Então as pessoas normalmente chegam quando elas já tentaram de tudo, né? E aí chegam num profundo sofrimento, né? Então a gente também tem essa questão do... precisamos nós mesmos resolver, né? Não preciso de outra pessoa para resolver o meu problema. O maluco estaria no mesmo... seria um sinônimo de fracasso, de fracassado, assim. Tá vendo? A que ponto eu cheguei? Menor, preciso, né? Incapaz. Isso, entendi. Qual é o seu mito, Silmara? Bom, o mito é de que o psicólogo é um alecrim dourado, né? Que nasceu no campo. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Exatamente, né? Que assim, é um ser pleno, né? Equilibrado emocionalmente, não sofre, sabe lidar com as suas emoções assim perfeitamente, né? E é engraçado que assim, né, pegando um pouquinho da minha história, né? Desde quando, sei lá, adolescente, eu comentava com as pessoas, né, que eu gostaria de fazer psicologia, que eu queria ser psicóloga. E as pessoas olhavam assim, nossa, vai dar super certo, você é super tranquila, você é super calminha. Você tem cara de psicóloga, você tem né? cara de psicóloga. Eu assim, gente, psicólogo tem cara. Ó, já disseram que eu não tinha cara de psicólogo, né? E porque eu sou negro, só pra dizer, viu? Mas ok. Isso é outro papo. Esse é outro podcast. Então, assim, né, eu sempre ouvia isso, né, e a gente meio que vai acreditando nessa ideia, né, a gente vai acreditando nessa ideia, a gente vai se colocando às vezes também nesse lugar, né, de um equilíbrio, de uma plenitude, de detentor, sei lá, de todo o saber da mente humana, né? A gente sabe de tudo. Aonde eu paguei esse curso que eu não tô sabendo? Eu paguei esse curso. Né? A gente lê Mentes. A gente lê Mentes, a gente já sabe, né? A gente prevê o que vai acontecer. Tem todas as estratégias para regular todas as emoções, não se estressa, não tem piti, não chora. Não chora. Né? E é engraçado, porque às vezes, sei lá, quando eu demonstro alguma emoção, né? Uma raiva, uma tristeza de alguém ou de alguma situação, nossa, você com raiva, né? Mas você não é psicóloga? Gente, como se não fosse normal, né? Como perdi a humanidade, virei alguma coisa, né? Como se não fosse, né? Como se não fosse normal sentir raiva, tristeza. Um exemplo é na pandemia, né? Pandemia. Deus me livre. Ai, coronavírus. Né? Coronavírus, né? Eu comecei enfim, né? Sentir muito medo, sentir pânico e comentando com alguns colegas, né? E teve um que até virou pra mim e falou assim, nossa, você, psicóloga, desse jeito, devo ficar assustado? Fala, tem milhões de pessoas morrendo no mundo, não é por conta de mim que você tem que ficar assustado, tá bom? Tem um vírus que ninguém nunca viu na vida que tá matando gente, né? Você tem que ficar assustado por minha causa, né? Não, e aí ativa isso na gente, fala assim, poxa vida, se eu tô assim, né? Se eu tô panicada desse jeito, como que eu vou cuidar da outra pessoa? Né? Como que eu vou exercer minha profissão? Foi até uma questão que me levou pra terapia. Né? De tipo, e agora? O que eu faço? Então, às vezes, eu acho que é até um pouco cruel, né? Com a gente mesmo, né? Se colocar nesse lugar e não querer, mas achar que não pode sair desse lugar, demonstrar uma vulnerabilidade, afinal de contas, nós somos humanos, né? E será que a gente não pode
realmente explorar essa sensibilidade e ao mesmo, né, ou ter essa vulnerabilidade, essa sensibilidade e ao mesmo tempo cuidar da outra pessoa. Perfeito, né? Acho que isso... Só cuida quem não é vulnerável? Exatamente. É esse que é o pressuposto? E muito pelo contrário, assim, eu acho que até usando um pouco de uma certa autorrevelação no atendimento, isso gera conexão. Né? Pelo menos foi a minha experiência. Sim, perfeito. Né? Principalmente na pandemia. Realmente foi, pra mim, assim, foram os atendimentos mais pesados. Acho que estava todo mundo, né, com uma ansiedade muito grande. Né? Principalmente a ansiedade, pelo menos né, na minha experiência. E gerou um pouco de conexão, sabe? Gerou conexão, aproximação com os meus pacientes. Sentiram que, ou muito parecido com o que eles estavam sentindo. Perfeito. Né? Eu acho que isso faz parte da relação terapêutica, né? Acho que fortaleceu, né, na minha experiência, a relação terapêutica, né? Então, eu acho que isso é um mito que precisa realmente ser desmistificado. Questionado, né? E quebrado. Questionado, quebrado. Vamos nos tirar desse lugar do alecrim dourado. Do alecrim dourado, do pleno, né, da pessoa, né, emocionalmente equilibrada. Ok, perfeito.